estimados amigos, caríssimos companheiros de Diário Espírita, que tenhamos todos uma excelente tarde, a fim de desempenharmos com êxito a missão e analisarmos um dos capítulos mais importantes da codificação espírita, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o capítulo que trata de pedir e obediência. Quantas vezes nós, como cristãos, pedimos recorrentemente a Deus o auxílio para sanar os nossos problemas? Corriqueiramente, se formos analisar o tanto de vezes que no nosso dia a dia recorremos a Deus ou a Jesus, ou aos nossos espíritos amigos ou santos para quem é católico, enfim, auxílio do alto, iremos perceber que pedimos muito mais do que agradecemos. Nesse contexto, a minha proposta da tarde é tentarmos entender como o Sr. Kardec construiu esse capítulo. Porque, primeiramente, ele tratou da qualidade da prece, para em seguida da eficácia da prece, por fim, tentar traçar um pouco como se dá a ação da prece. Para entendermos melhor como Kardec criou a linha de raciocínio pedagógico, para que nós tivéssemos maior facilidade de entender e o que pedir à divindade, é importante que, primeiramente, ressaltemos algo de importância principal, que é que, em nenhum momento, o Sr. Kardec atribuiu ao Espiritismo o sentido de religião, como normalmente nós, seres humanos, atribuímos a palavra religião, com seus dogmas, com seus cultos exteriores, com sua adoração aos seus pastores, com a sua visão de rituais. Não, essa não foi a proposta de Kardec. Durante toda a codificação, iremos observar neste homem a cautela em tratar assuntos do campo religioso. Ao observarmos os seus estudos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, iremos observar que ele travou vários questionamentos acerca das religiões, já que para o Espiritismo toda religião é boa se ela aproxima do homem de Deus. E toda religião tem o seu papel específico na nossa evolução. Então, o Espiritismo não tem a pretensão de ser a religião, como normalmente nós concebemos a palavra religião, muito menos de ser a principal religião, já que toda religião se propuser e se está disposta a nos aproximar de Deus, tem o seu lado bom, tem a sua importância no processo evolutivo. Quando falamos de pedir e obtereis, como falamos de prece, iremos perceber, logo de primeira linha, que estamos falando de comunicação, que é a comunicação nossa com Deus, com o Pai. Iremos analisar que Kardec, ao construir o capítulo, ele teve o que chamamos de divisão binária, um mecanismo que ele usa em quase todas as obras da codificação, que é dividir o capítulo em duas partes. A primeira, que eu chamo de parte teórica, e a segunda parte, que é a parte da aplicação, a parte prática. O capítulo está estruturado nos seguintes títulos: qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece e transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e espíritos sofredores, maneiras de orar e felicidade que a prece proporciona. Até o item 3, nós temos o que chamamos de imagem teórica da aplicação da prece, que é o estudo teórico de Kardec na construção de como devemos fazer a nossa prece para que ela tenha eficácia, que é justamente o item 1 a 3, que é a qualidade da prece, a eficácia da prece e a ação da prece e transmissão do pensamento. Os demais itens do capítulo é o que eu chamo de aplicação prática, onde ele vai nos orientar como devemos orar, se quisermos conquistar o êxito necessário, se quisermos que a nossa prece seja ouvida pelo alto. E durante esse pouco tempo que temos, iremos tentar explicar para vocês como Kardec brilhantemente estruturou todo o capítulo para que nós tivéssemos maior facilidade na comunicação com o alto. E quando eu falo de prece, quando eu falo em comunicação com o alto,
eu estou me referindo a uma comunicação com Deus. Não vamos achar que qualquer comunicação com espíritos inferiores, por exemplo, seja uma prece. Não, isso é usar o termo de forma inadequada. A palavra prece se refere à comunicação nossa com o alto, ou com Deus, ou com nossos espíritos superiores, ou com Jesus, ou com aquela entidade que temos mais afinidade, para quem é do meio católico, gosta muito, como minha mãe, de adorar as suas imagens, os seus santos, então tem mais afinidade de conexão com essas imagens. Não há nenhum problema. Nesse momento, nesse contexto, quando eu trato de teoria de comunicação, seja ela qual for, através de rádio, através do e-mail, através da televisão, tem dois mecanismos que são importantíssimos na concretização dessa comunicação. O primeiro deles é o mecanismo da transmissão. Se eu quero transmitir uma mensagem a alguém, eu tenho que me preocupar com a forma em que eu vou transmitir essa mensagem. Eu tenho que me preocupar como essa mensagem vai chegar ao destinatário. Se eu mando um e-mail para alguém, se eu mando uma carta para alguém de vocês, e essa carta está em alemão, a pessoa que recebe, ou eu não sei falar alemão, eu não vou ter como entender que aquela carta está a propor, ou que aquela carta quer me passar como mensagem. Então, um dos mecanismos importantíssimos na nossa prece é o mecanismo de transmissão. Se eu quero que a minha prece tenha qualidade, eu tenho que me preocupar com a forma que eu estou transmitindo essa mensagem. Só que não só é importante para que a prece seja eficaz é a transmissão, como também o conteúdo da mensagem é de extrema importância. Eu tenho que ser claro naquilo que eu vou pedir. A transmissão é muito importante, mas o conteúdo dessa mensagem também vai ser importantíssimo para que o nosso interlocutor, para que o nosso destinatário tenha maior capacidade de entender aquilo que nós estamos a solicitar, aquilo que nós estamos a pedir. Então, esses são os dois princípios fundamentais de uma comunicação, que é a transmissão da mensagem e a outra é a própria mensagem. Eu tenho que me preocupar com esses dois princípios para que eu tenha qualidade, êxito e eficácia na minha comunicação. Vou trazer um exemplo mais claro para que nós tenhamos capacidade de entender melhor. Imaginemos que agora eu estou com um rádio aqui na mesa e eu ligo o rádio, bem baixinho. E ao ligar o rádio, eu estou transmitindo uma mensagem. Quem está aqui na frente está conseguindo ouvir perfeitamente o que a mensagem do rádio está a divulgar. Só que lá atrás, o seu Zezinho não está conseguindo me ouvir. Ele está com problema de transmissão da mensagem. A mensagem está sendo passada, quem está na frente está conseguindo ouvir a mensagem, mas quem está no fundo tem dificuldade de ouvir. Eu estou com problema de transmissão da mensagem. Então eu vou lá, a pedido do exemplo, aumento o volume do rádio, que em termos de física, aumentar o volume é aumentar a intensidade de uma onda sonora. Eu aumento o volume da transmissão e lá atrás ele passa a ouvir. Só que, quando eu aumento o volume desse rádio, fica difícil para o seu Zezinho que está lá atrás entender o que a mensagem está sendo passada, porque ao misturar a mensagem tem uma porção de ruídos, de barulhos que eles não conseguem, que dificulta que ele possa entender. Eu estou com o problema da frequência nessa mensagem. Veja que não só a transmissão da mensagem é importante, como a frequência dessa mensagem também é importante para a transmissão, para que essa transmissão siga sem ruído. Essa frequência é a pureza da mensagem. Vejam que para a nossa prece ter êxito, ela tem que ser pura. A prece tem que partir do coração. Cristo foi bem claro quando orava para o Pai, a comunicação pura e singela e sincera que ele transmitia para o Pai. Então, não só o aumentar o volume da transmissão, mas como a frequência que eu estou vibrando. É por isso que prece é sempre para espíritos superiores e não para espíritos inferiores. Essa frequência vai ser importantíssima para a pureza da mensagem.
Então, quando eu aumento o volume do rádio, eu estou na frequência certa, a mensagem vai chegar. Se a mensagem chegar, o conteúdo dela for de qualidade, eu vou ter eficácia na prece. Prece eficaz, prece de qualidade, gera eficácia. Tendo eficácia, pronto, eu não preciso de mais nada. É interessante como Kardec percebeu isso para construir todo o capítulo. É por isso que inicialmente ele começa trabalhando a qualidade da prece. Porque se eu quero ter eficácia na prece, eu tenho que fazer uma prece de qualidade. Prece de qualidade é fundamental. Se eu consigo transmitir a prece de qualidade, e essa prece é recheada de pureza e de sinceridade, eu vou ter eficácia. Pronto, eu não preciso mais nada. Poderíamos parar por aí. Mas quem de nós seríamos capazes de entendermos e pararmos por aí? É por isso que nos 3 campos teóricos que eu mencionei no início, que até o item 3, que é a qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece e transmissão do pensamento, Kardec vai abordar 3 itens. Os 2 primeiros, qualidade e eficácia, já tocamos aqui. Mas Kardec não quis parar por aí. Ele quis explicar como se dá esse mecanismo de qualidade para gerar eficácia. E aí ele cria a ação da prece na transmissão do pensamento, onde ele vai formular a teoria, que isso é fazer ciência além dos resultados, e como o Espiritismo é uma ciência, como eu mencionei, a ideia de religião que nós no Brasil envolvemos o Espiritismo com essas práticas igrejísticas não é a teoria e a ideia do Sr. Kardec. O Espiritismo é uma ciência da alma, e ele deixa esse conceito bem claro no livro que é Espiritismo. E durante toda a sua revisão da obra, ele mantém esse mesmo conceito. E vemos na Gênese, e a análise mais aprofundada da codificação, que Kardec vai no capítulo 1, item 13, dizer que o Espiritismo tem duplo caráter, que é um caráter científico, e que o segundo caráter é o caráter religioso. Então o Evangelho é justamente, caráter divino. O Evangelho é justamente esse caráter divino. E como esse caráter divino da moral está ligado às questões filosóficas da virtude que perpassam por religiões, o Espiritismo vai estudar todo esse manancial de informações, porque quem mais entendeu de alma foi Jesus. Por isso que a principal missão do Espiritismo é trazer Jesus tal qual ele era na sua grandeza, e essa grandeza que foi obscurecida por nossa vaidade, por nossas imperfeições, por nossos orgulhos, nossos achismos. Então, nesse processo de crescimento, Kardec vai propor, na ação da prece e transmissão do pensamento, como se dá, na teoria dos fluidos, a propagação da prece. O meu pensamento vai falar mais alto e vai possibilitar uma comunicação com o alto. É lógico que Kardec vai deixar bem claro, e veremos logo mais, que isso é apenas uma teoria. Eu só preciso saber que a qualidade da prece gera eficácia. A maneira como vai se dar essa ação, para mim, pouco importa. Para quem está morrendo de dor e está pedindo auxílio a Deus, pouco importa como se dá o mecanismo. O que ele mais quer é que a prece dê eficácia, que a dor vai embora. Não é mesmo? Não estamos preocupados com como se dá a comunicação, nós queremos a luta da dor. Mas Kardec dá essa visão teórica, embasada na ciência, e deixa bem claro, isso é só a teoria. Se a ciência um dia evoluir e modificar esse conceito, nada vai modificar a questão da qualidade e da eficácia. Então, nesses 3 pontos iniciais, iremos perceber como Kardec vai construir de forma eficaz a visão do capítulo dentro da parte teórica. Comecemos com o capítulo Qualidade da Prece. Nesse primeiro item, Kardec trata primeiramente dos 2 mecanismos que eu falei, da transmissão e do conteúdo da mensagem, como um exemplo do rádio. Para isso, ele vai pegar passagens de Jesus. Ele vai analisar o pensamento de Jesus, como eu mencionei. O Espiritismo, como ciência, tem que analisar daquele que foi o maior ícone, que segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia é Jesus. Então o Espiritismo vai beber nessa fonte fecunda os exemplos mais verdadeiros sobre a purificação da alma. E Kardec vai começar, dentro da qualidade da prece, com mensagem de Jesus.
A primeira diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que acatadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E o vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe que é que tem necessidades, antes de vos peçais. Mateus 6, 5 a 8. O segundo trecho que Kardec analisa é um trecho de Marcos que diz o seguinte: quando vos aprestardes para orar, se estiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o publicano era o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que não são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou o pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9 a 14. Nós poderíamos parar por aqui. Nesses 3 trechos de Jesus estão contidos tudo aquilo que nós precisamos saber acerca do que precisamos para ter uma qualidade e acerca do que deve ser o conteúdo da mensagem que vamos pedir a Deus. Mas quem de nós é capaz de decifrar as palavras tão enigmáticas de Jesus sem nos deixarmos levar pela vaidade, pelo egoísmo, pela cupidez que normalmente nós somos portadores? É por isso que Kardec entra como excelente pedagogo, sintetizando o pensamento do Cristo de forma clara, para que tenhamos maior capacidade de entender. Kardec vai dizer: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, diz ele: não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeiteis orar muito, pois não é pela quantidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, que tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo o sentimento. Veja bem, aqui Kardec vai sintetizar os mecanismos de transmissão da mensagem, e nós encontramos os 3 aqui dentro. O primeiro é orar em secreto, que é justamente pegar o meu rádio e ir para um local onde não tenha nenhuma dificuldade de eu ouvir o que o rádio quer passar para mim. Se eu tenho vários rádios ligados, várias comunicações, num ambiente tumultuado, eu não vou ter como me conectar, uma vez que vai ser muito difícil eu manter a minha concentração. Então, o primeiro mecanismo de qualidade, a transmissão da prece, é o orar em secreto. É você se resguardar, buscar a meditação, tentar entrar em conexão com o alto, para que a sua transmissão seja eficaz. Esse é o primeiro ingrediente que Jesus disse lá e que Kardec veio nos explicar, traduzindo a mensagem de Jesus para que nós tivéssemos maior capacidade de entender a palavra. Então, orar em secreto, que é justamente afastar o rádio do barulho. O segundo ingrediente é sinceridade delas, que é justamente a frequência do rádio, a pureza em que meu rádio está passando a mensagem, a sinceridade e a pureza naquilo que eu estou pedindo. Não adianta eu falar da boca para fora,
Eu tenho que pedir ao alto algo sincero. É por isso que a prece de quem tem dor, ela é uma prece sincera. Porque você pede com tanta vontade de se livrar da dor. Eu lembro quando a gente tive cálculo renal, meu Deus, que prece sincera. Eu pedia fervorosamente que Deus aliviasse minha dor, porque eu não aguentava mais. Pense na prece sincera. Ou seja, essa sinceridade é fundamental na transmissão da prece, assim como você orar em secreto, que é afastar o tumulto, é tentar se desconectar. É por isso que normalmente nós, antes da palestra, lemos uma mensagem, pedimos que vocês se concentrem, que deixem um pouco o dia a dia, as perturbações do trabalho, da vida cotidiana de lado, para tentarmos buscar essa conexão com o alto. Então, primeiro ingrediente, orar em secreto, que é afastar o nosso rádio, meditarmos para conversar com o Pai. O segundo é a sinceridade delas, que é a frequência que o rádio está transmitindo a mensagem, que é uma mensagem sem ruído. E o terceiro ingrediente é coração purificado de todo o sentimento, que é o volume do rádio. Se a minha mensagem está sincera, ou seja, ela tem pureza naquilo que eu estou passando, não tem ruídos, eu vou ter nesse coração purificado de todo o sentimento a pureza da mensagem. A minha mensagem está indo pura. Se a minha mensagem está indo pura, ela tem grandes chances de ser atendida. Então veja que nesse primeiro momento o Kardec vai tratar dos mecanismos de transmissão da mensagem, para em seguinte entrar no conteúdo da mensagem. E qual seria o conteúdo da mensagem? Ele vai dizer que examinai os vossos efeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que há de vós de mal. Esse é o conteúdo da mensagem. Observem que Jesus, na parábola que eu citei anteriormente, citou o exemplo do fariseu com o publicano. O que o fariseu dizia? Senhor, jejuo 2 vezes. Graças a Deus eu não sou como esses homens adúlteros, injustos. Até que ele queria aí, nesse momento. Até que ele queria, o fariseu dizer isso. Queria privilégio. Como? Se todos nós somos iguais, não há diferença. Ele queria ser tratado melhor do que os outros, porque ele achava que estava na condição de falar com Deus melhor do que os outros. Nós também somos assim. Quantos espíritos não se acham melhores que evangélicos e católicos? Quantos evangélicos se acham melhores do que espíritas e católicos? Quantos católicos se acham melhores do que as demais religiões? Se acham portadores da verdade e privilegiados de Deus? Um grande equívoco. Porque foi o próprio Jesus que disse que a pureza da mensagem daquele simples homem que não tinha nada, que se curvava a Deus para confessar, tinha muito mais valor do que a mensagem do fariseu hipócrita. Vejam, é na simplicidade da comunicação, é na pureza que a mensagem segue ao alto, é que nós somos ouvidos, e não pelos status que nós possuímos que as religiões nos dão. Esses status só funcionam aqui, no mundo da matéria. No mundo do espírito, a diferenciação nossa um dos outros é da nossa bagagem moral. E aquele que tem mais não faz questão de expor que tem mais, pelo contrário, ele é consciente que esse mais dele deve atuar em menos do semelhante para que esse menos possa também virar mais. Essa é a visão do pensamento cristão, despido do egoísmo que nós envolvemos no Cristo, da visão ambiciosa que nós, seres humanos e cristãos, envolvemos a ideia salvadora e redentora de Jesus, transformando-a aos nossos belos caprichos. Belos só por fora, porque por dentro são podres, conforme Cristo asseverou na parábola. Sepulcros brancos por fora, mas podres por dentro. Assim somos nós. Passamos uma visão daquilo que não somos e vivemos a enganar os outros que estão ao nosso lado, vivendo de aparência, mostrando aquilo que nós não somos, para os pais, para os filhos, para os vizinhos, para os companheiros de trabalho, nos amores. Me admira que tantas pessoas se sentem desiludidas por não encontrarem um parceiro ou uma parceira ideal para comungar a vida a dois de forma qualitativa. Não somos nós, somos aquilo que queremos que o outro pense que somos. Criamos uma imagem, e quem se apaixona por uma imagem se apaixona por alguém que não existe.
É só questão de tempo para as decepções virem à tona e bater a nossa porta. Nesse processo, Kardec veio explicar-nos a questão de se eu tenho uma qualidade na prece, se eu tenho de posse esses mecanismos de transmissão, ou seja, se a minha mensagem for pura, se ela seguir com meditação, o orar em secreto, que é pegar o raio e se afastar, se essa frequência estiver sincera e pura, eu vou ter, por consequência, a eficácia. Agora, se eu estou orando, se eu estou com a prece sincera e de qualidade, e mesmo assim eu não tive eficácia, eu tenho que rever os meus conceitos. Porque vai ver aquilo que eu estou pedindo, talvez não seja o ideal ou melhor para mim. Porque nós achamos que tudo aquilo que pedimos a Deus é que seremos atendidos. Imagina se fosse assim, eu pediria para morrer e iria morrer. Quando eu estivesse triste, eu pediria para alguém morrer, alguém iria e morreria. Imagine como seria desagradável se assim fosse. E aí Kardec vai explicar de forma como devemos entender quando se dá essa eficácia da prece, para não ficarmos, digamos assim, perdidos quando pedimos algo a Deus e não fomos atendidos. Kardec começa o item da eficácia da prece analisando um texto bíblico que diz, em Marcos 11:24, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedis. Essa passagem bíblica é bem enigmática. Será que tudo aquilo que eu vou pedir, eu vou ser atendido? Olha, isso parece até entrar em contradição com o que o texto falou há um pouco tempo atrás, quando disse que o que o fariseu pediu não teve nenhum valor, que a prece que teve valor foi da pessoa mais simples. Esse pensamento bíblico me faz crer que se eu pedir para alguém morrer, essa pessoa vai morrer. Será que é assim que devemos entender a mensagem cristã? A mensagem de forma literal? Será que é assim que Jesus se comportava? Não. E é isso que Kardec foi tentar extrair do pensamento cristão, qual o sentido que deveríamos entender para que a qualidade da prece gerasse eficácia. E que tipo de eficácia nós esperamos. E muitas vezes esperamos a eficácia que favorece somente a nós, materialmente, mas espiritualmente tem toda uma proposta divina e social para o nosso crescimento, que pede que nós vivenciemos aquela dificuldade, aquele acontecimento em nossa vida. Kardec vai começar o item da eficácia não tratando diretamente desse texto bíblico, mas ele vai lidar com um dos argumentos do materialismo acerca da prece, que é: há quem conteste a eficácia da prece como fundamento do princípio de que, se Deus conhece toda a nossa necessidade, induz se torna escolhas. E acrescentamos que assim pensam que, achando tudo o universo encadeado por pretendentes, não podem as nossas súplicas mudar os decretos divinos. Kardec então começa esse livro rebatendo os dois argumentos contra a eficácia da prece, que são: se Deus sabe de tudo que eu preciso, para que eu vou pedir? E o segundo argumento é: se o universo está regido por leis naturais, para que eu vou pedir se eu não tenho como mudar essas leis? Porque Kardec vai lembrar que a liberdade de comunicação com o Pai também é uma lei, que é a lei de liberdade. Não há mal nenhum nós, seres humanos, pedirmos uma melhora salarial, uma melhora para a condição de uma morada, uma melhora para a condição de um parente que passa por dificuldades financeiras, uma melhora para passar no concurso. Não há mal nenhum você pedir isso ao Pai, porque ao Pai se pede tudo. E nós estamos na matéria, então é natural que nossas necessidades sejam materiais. Agora, nós temos que entender como funciona todo esse mecanismo. Ou seja, não adianta eu chegar aqui para vocês e pedir a Deus, sem estudar nada, que me auxilie a falar coisas boas para vocês, que não vai sair nada. Eu não estudei nada. O que ele poderia fazer era me intuir, para que eu pudesse falar alguma mensagem do Evangelho. Mas se eu não estudei, não tem como ele me ajudar. Ou seja, depende de nós nos esforçarmos antes de pedirmos algo a Deus. Não cai do céu. Nada cai do céu, a não ser a chuva. Nesse processo de vida, iremos observar que Kardec vem dizer que pedir, nós podemos pedir tudo, porque a liberdade é uma lei.
Uma das leis naturais da criação é a lei de liberdade. E você pode pedir sem que essa lei venha contrariar as demais leis. Lei do progresso, lei de reprodução, lei de amor. Porque as leis só existem como leis para modificar o nosso comportamento. A lei de amor só existe porque nós não sabemos amar. Essa é a realidade. Os espíritos superiores que vibram em mundos mais avançados, eles não precisam da lei de amor, porque amar faz parte da característica deles. Eles amam por natureza. Então não precisam de uma lei forçando a amá-los. A lei de amor só existe enquanto lei para que nós aprendamos a amar, assim como as leis materiais. A lei do racismo só existe porque nós não sabemos conviver com o diferente. Se nós soubéssemos, a lei do racismo não seria necessária. Então vejam, tudo em nossa vida faz parte de um processo educativo. Nós estamos a vivenciar esse processo educativo e somos convidados a vivenciá-lo da melhor maneira possível. Nem que para isso tenhamos que receber o não de Deus. O não de Deus, encaremos esse não de Deus como algo educativo. Porque senão, bastaríamos sentir um pouquinho de dor para pedirmos auxílio para a dor ir embora. E nem sequer iríamos cuidar daquela dor. E a dor, muitas vezes, é um aviso para que nós cuidemos de algo que está errado. Eu tive um cálculo renal porque eu não bebia água. Só percebi isso depois que sofri da dor urgente que me fez ir ao hospital. Então é um alerta para que modifiquemos o pensamento, para que venhamos a rever conceitos, quebrar sentimentos, porque o sentimento nada mais é do que o pensamento cristalizado. Pensamos tanto daquela forma, não admitimos modificar a nossa ideia, cristalizamos essa ideia e todo aquele que não pensar conforme nós pensamos está expulso do nosso círculo de confiança. É assim que fazemos, é assim que somos. E isso é nocivo. Depois vamos correndo pedir auxílio ao Pai. Como é que eu vou pedir ao Pai? É como o Pai Nosso. Já pensaram que nós rezamos o Pai Nosso desde pequeno, pedindo que Deus nos perdoe, como assim nós perdoamos os nossos inimigos? Quando que para perdoar os nossos inimigos nós damos um trabalho imensurável? Quantos nós não mantemos mágoas, eu, vocês, dentro de si? Que perdão é esse? Estamos mentindo para Deus? É isso que estamos fazendo? Parece, né? Mas Ele conhece, Ele sabe. Para Deus não se mente. Ele sabe da nossa intimidade. Ele sabe daquilo que nós somos. Ele sonda o nosso coração e sabe o que tem dentro. Então, lembre-se que a prece precisa da pureza do coração para que ele eficácia. Da sinceridade daquilo que se pede, mas daquilo que você está pedindo. Isso é importantíssimo e se esquecemos isso, veremos a eficácia. Então, Kardec vai dizer que você pode pedir. A liberdade é uma lei. Até porque ele vai dizer que Deus não nos criou a razão e a inteligência para que nós deixássemos essa serventia. Deus não criou a vontade do homem para que nós não viéssemos a querer. E não criou a atividade para que ficássemos inativos. Sendo livre, o homem de agir no sentido ou no outro, seus atos acarretam aos demais consequências subordinadas ao que ele faz e ao que não faz. Aí Kardec vai explicar. Dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedides pela prece, foi lógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não formos a pedidos a nossa súplica, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade, ou seja, a condição, se esse sofrimento for de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de operação para lhe trazer a cura. Então, a dor em nossa vida tem um significado. E o não de Deus, muitas vezes, é um não educativo. Como um pai, que se for um bom pai e um excelente educador, vai saber dizer não ao filho quando é criança, para que o filho não cresça como um delinquente social. Poucos pais sabem fazer isso. Criam filhos cheios de vontade, cheios de mordomias, cheios de recursos materiais,
E essa criança, como eu sempre costumo dizer, quando o pai cria um mau filho, ele não cria somente um mau filho, ele cria um mau colega, um mau amigo, um mau esposo, um mau pai, um mau profissional, um mau médico, um mau arquiteto, um mau advogado. Ele acaba com o indivíduo socialmente e responde por essa má educação que ele desenvolveu no filho. Nós, como pais, somos responsáveis em darmos o exemplo que aquilo que melhor podemos dar para os filhos. Não adianta rechearmos recursos materiais se somos ausentes psicologicamente, emocionalmente e o pior, se não damos exemplo de conduta e de moral para que o filho cresça a partir de exemplos. Os filhos precisam disso. É por isso que temos hoje tanta dificuldade no mundo, porque somos carentes de exemplo. E é por isso que o livro dos Espíritos convida-nos a eleger como exemplo Jesus, porque ninguém melhor do que ele deu o exemplo de moral e de grandeza, de abnegação, da forma como todo cristão deve se comportar. Cristão é aquele que segue Cristo. Repito, o que todo discípulo quer é ser como seu mestre. Então nós estamos devendo muito como discípulo de Jesus. Porque o que mais parece é que nós não queremos ser como Jesus. Só queremos usá-lo como um mecanismo de fuga para pedidos. Não queremos nos comportar como ele. Só pedimos, dá um pouquinho do suor, ninguém quer. Cadê os trabalhadores para saciar que Jesus tanto chama? Ele precisa de nós. Ele quer que nós o sigamos. Porque todo discípulo quer ser como seu mestre. Então todo aquele que é cristão, que se diz cristão, tem como missão primordial tentar ser como seu mestre. Esse é o nosso princípio, esse é o nosso objetivo aqui na vida. Tentar crescer, tentar nos evoluir e nos assemelharmos a Jesus. Isso deve ser o nosso principal objetivo todos os dias ao acordar, através da reforma íntima, através da modificação de nossos pensamentos equivocados. E esse Kardec vai dizer: o que Deus lhe concederá sempre, vejam, o que Deus vai nos dar sempre que pedirmos, se Ele pedir com confiança, ou seja, tem uma condição, e a confiança. Por que a confiança? Porque a confiança vai entrar diretamente na qualidade da prece. Se eu não confio em Deus, se eu não creio em Deus, para que eu vou pedir? O Spinoza, que tinha uma visão panteísta, ou seja, que não acreditava em Deus, que Deus era tudo, a natureza, nós morreríamos e voltaríamos para a natureza, fazendo parte de todo, ou seja, não cria em Deus. Para ele não faz sentido fazer a prece. Prece para quem? A prece só faz sentido com Kardec quando ele diz que, além da causa primeira de todas as coisas, Deus é a inteligência suprema. Ou seja, tem algo acima que eu posso me comunicar. Então a prece tem todo sentido no conceito de Kardec, na questão 1 do Livro dos Espíritos. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec foi inteligentíssimo quando propôs esse conceito. Ele garantiu as duas partes, a parte da matéria e a parte do espírito, trazendo a visão mais epistemológica, ou seja, mais um Deus menos parecido conosco e um Deus mais voltado ao conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se entende. Então, o que Deus vai nos conceder sempre, se Ele pedir com confiança, é a coragem, e a paciência e a resignação. Então, esses três ingredientes, sempre que levarmos o pensamento a Deus e pedirmos auxílio, e pedirmos a coragem, a paciência e a resignação, sempre seremos atendidos. Então, lembremos que nas nossas provas diárias, no nosso caminhar, o que nós seremos atendidos sempre que pedimos a Deus é a paciência, a coragem, a paciência, a resignação. É justamente a coragem para enfrentar os obstáculos, a paciência para tentar entender aquele problema e perceber que ele muitas vezes teve origem no meu comportamento equivocado, e a resignação para aceitar algo que eu não tenho a capacidade de mudar. E aproveitar nessa resignação a vontade de crescer. Eu tive há poucos dias atrás uma outra dor muscular que me deixou quase sem andar. E eu fui ao hospital, e o médico brincou, está com muita dor. Eu disse: doutor, eu estou curtindo a dor. Eu brinquei com ele.
Porque eu tive tão poucas dores na minha vida, que eu me lembro só duas, a do cálculo renal e essa. E quando a gente tem, eu vou até curtir. Ele riu assim, como assim curtir? Estou agradecendo. E quantas pessoas têm dores o tempo todo, maiores do que a minha, dores crônicas, dores de câncer, dores de doenças mil, existem várias doenças. Só que eu me lembro na minha, só tive duas dores fortes, a do cálculo renal e essa. Então eu tenho mais que agradecer ao invés de reclamar. Calma, vai passar. Não há dor que dure para sempre. Assim como a dor física, a dor emocional também não dura para sempre. Então, sempre que pedimos a coragem, a paciência e a resignação em nossas preces, seremos atendidos. Também, Deus vai nos conceder os meios para se tirar por si mesmo das dificuldades. Olha, o que é isso? A orientação. E essa orientação se faz chegar por meio dos Espíritos que nos auxiliam. O anjo da guarda, ou a Santa Católica, ou o Espírito Santo da Igreja Evangélica, não importa a roupagem que ele vem, mas ele chega a nos incluir bons pensamentos e fazer com que nós saibamos, com a paciência, como resolver melhor a situação. Nós sempre receberemos esse auxílio do céu para nossas dores. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos. Deus assiste aqueles que ajudam a si próprios. De conformidade com a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta eu pedir, se eu mesmo não faço como modificar o meu comportamento. E o que eu fiz? Lembra daquela mulher do filme Nosso Lar, quem assistiu o filme, que ela ia pedir ao ministro autorização para visitar os parentes, que já fazia muito tempo que ela estava lá e não tinha ainda tido a oportunidade de visitá-los, e ele perguntou: o que é que você fez até agora aqui? Nada. É assim somos nós. Não fazemos nada e pedimos a Deus o tempo todo. Veja a mensagem que poderíamos tirar para nós. Assim somos nós. Só pedimos e jamais fazemos até promessas, andamos descalços, de joelhos, para auxiliar o próximo esquecemos. Modificar o nosso comportamento, que é bom, ninguém quer. Então veja um alerta que está no ar para que nós venhamos a refletir. E é essa a proposta que o Espiritismo traz para nós, é trazer o alerta do Cristo, para que nós tenhamos a capacidade de analisá-lo, de vivê-lo, vivenciá-lo, porque Cristo não é para ser adorado, louvado, e sim para ser seguido. Jesus não é uma questão de crença, mas de presença no nosso dia a dia. E temos que buscar isso, porque senão ficamos perdidos. Vem as dificuldades, caímos. Não temos fortaleza para vivenciar os problemas, as dores, sejam elas físicas, ou psicológicas, ou morais, ou emocionais. Somos fracos, não temos fortaleza porque não construímos essa fortaleza, porque só pedimos e não procuramos em modificar, em trabalhar essa solução dos problemas por nós mesmos, dentro da máxima, ajuda-te que o Senhor te ajudará. Kardec vai usar uma metáfora. Tomemos um exemplo. Um homem que se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe dirá dar de beber. Até porque é impossível um anjo se materializar e claramente beber no deserto. Contudo, um bom espírito que sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as suas forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um riacho. Ao avistá-lo, vem a coragem, se tem fé, vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se ele não tem fé, vai dizer: que boa ideia eu tive. É orgulho. Que sorte minha de tomar o caminho da direita ao invés da esquerda. Não pensa em Deus. É o fariseu. Ou seja, eu, Deus, jejuo 2 vezes por dia, não sou como esses adúlteros, maltrapilhos. Ou seja, quer ser o privilegiado. Então temos que estar sempre aberto à certeza de que Deus está sempre nos auxiliando com bons pensamentos através de nossos anjos
da guarda. Mas dirão que, porque alguns perguntarão, como o materialista convida, que eu sempre menciono aqui nas palestras, mas dirão, porque o bom Espírito não lhe disse claramente, segue esse caminho que encontrará que necessita? Porque não lhe mostrou para guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira, iria convencê-lo da intervenção divina. Aí Kardec responde, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Depois, é pela incerteza que Deus põe à prova a confiança que nele deposita nas criaturas, que é o conhecimento das leis. Nós tínhamos até então, na visão materialista, eles sempre questionam isso, os materialistas, por que Deus não se mostra? Se Deus se mostrasse ao homem, seria muito mais fácil. Se Deus se aparecesse para nós, nós não iríamos mais cometer erros. Muitos materialistas questionam isso. Que Deus é esse que não se mostra para seus filhos? Ele criou hipócritas, e se ele aparecer, não vão mais fazer o que ele quer? Eles questionam. Só que a questão de nós não vermos Deus não é uma questão teológica, e sim uma questão física. Eu não vejo Deus pela mesma razão que eu não vejo um átomo, que eu não vejo os prótons, os elétrons. É uma limitação física que Kardec vai abordar no Livro dos Espíritos, que nos falta uma faculdade, ou seja, essa faculdade só está presente quando o Espírito passa de espírito bom para puro. E que ele vai abordar muito bem essa faculdade lá na Gênesis, no capítulo 3, quando ele trata da questão da origem do bem e do mal. Então essa questão de limitação é limitação física. Quem, se voltarmos ao passado, poderia dizer que existe micro-organismos no nosso corpo vivendo, milhares de bactérias em nossa boca e nosso nariz? Não conseguimos ver. A nossa percepção é limitada, então temos dificuldade de ver as coisas que estão ao nosso redor, que diria Deus. Então essa limitação é a limitação física e não moral. Por isso Kardec vai dizer que Deus não se mostra, Deus se revela. À medida que nós conhecemos as leis de Deus e passamos a entender toda a harmonia e a proposta sociopedagógica de crescimento do Espírito, nós iremos conhecer um Deus cada vez maior. É por isso que os Espíritos mais evoluídos têm tanta harmonia com o Pai, ou seja, eles compreendem a Deus, porque eles sentem a Deus na mais pura essência. Nós só podemos ter uma visão limitada disso quando nós fazemos a caridade. Quando ajudamos alguém de puro coração, nós voltamos para casa radiantes de felicidade. Por que isso? Porque somos invadidos por aquela energia do amor, que é Deus puro, porque segundo João, Deus é amor, e por aquele instante nós temos uma pequena percepção do que a força de Deus pode fazer conosco. Vejam, é somente crescendo e se aperfeiçoando que nós vamos ampliando a nossa visão de Deus. E Kardec termina essa parte dessa eficácia da prece, dizendo: se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito, sou enviado de Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum médico teria dito Tobias. Confiando no próprio companheiro, sem sequer pensar que teria precisado. É essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao se regressar. Kardec estava se referindo a uma passagem do Velho Testamento, no livro de Tobias, que conta que Tobias era um homem muito zeloso e gostava muito de Deus, era um servo muito fervoroso, e que Tobias já estava velho, tinha 56 anos, e tinha um filho com o nome Tobit. E Tobias ficou cego e mandou que Tobit, como estava com muita dificuldade financeira, fosse até uma cidade vizinha em busca com o papel da dívida, cobrar o dinheiro que aquele amigo devia a Tobias. E eis que Tobit seguiu pela estrada do deserto, e nisso aproximou-se um amigo que conhecia a estrada, e esse companheiro, durante todo o caminho, foi acompanhando Tobit até a cidade vizinha. No caminho, num perto de um rio, conta a lenda do Velho Testamento que Tobit correu risco de vida de ser engolido por um peixe gigante, mas esse companheiro
encorajou para Tobit de matar o peixe e arrancar o fígado do peixe e levar consigo, e mais adiante teria serventia. Ele chegou à cidade dos pais, não só pegou dinheiro para seu pai, como casou com a filha desse amigo, que sofria de um processo demoníaco, já tinha perdido 10 maridos, casou-se com essa menina, voltou, e ao voltar, o amigo pediu que ele passasse o fígado desse animal na vista do pai, e o pai foi curado. Somente depois ele se apresentou como o arcanjo Rafael, que estava acompanhando Tobit. É por isso que o arcanjo Rafael, na visão católica, é sempre ligado à questão da visão, né? A visão de enxergar, de dar clarificância, raciocínio para quem cristãos. Por isso Kardec leu a mensagem: se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito, sou enviado de Deus para te guiar na tua viagem e te preservar em todo perigo, ele não faria mais nada. Opa, eu sou protegido. Vai para onde agora? Eu faço o que agora? Eu entro por onde? E agora? Ou seja, ele não teria resolvido por si só a sua vida. É por isso que Deus nos dá um anjo da guarda para nos dar bons pensamentos. Agora, a decisão é nossa. Eu tenho que decidir a minha vida. Eu tenho que buscar o que é melhor para mim. Se assim eu fizer, eu vou ter a eficácia da prece. No próximo item, Kardec vai tratar da ação da prece, que é só um mecanismo teórico, como eu falei, onde a ciência vai usar a transmissão da prece, a comunicação com Deus, se dá com transmissão fluídica, assim como a transmissão do som precisa da voz, precisa do som para se propagar e vocês ouvirem, essa mesma transmissão fluídica leva o nosso fluido de pensamento para Deus, e assim se dá a comunicação. E os próximos itens ele trabalha que a prece inteligível, ou seja, para me comunicar com o Pai tem que ser claro, não adianta falar palavras complicadas, letras difíceis ou devagar em assuntos, porque eu não vou me fazer entender. O próprio Paulo falou muito bem quando disse: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Não adianta eu chegar aqui na frente e falar milhares de palavras difíceis e você não entendeu nada. Eu não fiz nada. Ou seja, é por isso que Jesus se fez simples, se fazer menor para ser maior, para acontecer mais preciso. Essa é a lição. Então a prece não precisa de floreamento nenhum, tem que ser de coração, pura. É uma conversa com o Pai, nada mais. Abramos o coração e conversemos com Ele. E o próximo item é justamente a questão, finalizando, estou quase sem tempo, da prece pelos mortos e espíritos sofredores. Kardec vem rebater justamente a ideia de que, na visão que se Deus nos relegasse para o inferno, uma religião tradicional acha que nós vamos, de que adiantaria fazer uma prece para quem já está no inferno? Já está lá mesmo. De que adiantaria? Kardec vai dizer o seguinte: se você tem um parente na cadeia, porque mãe, para quem é mãe, sabe que o filho pode fazer o que for quando ela pergunta. O fato de ele estar na cadeia, você vai renegar o lar, nem sequer visitá-lo para dar um pouco de auxílio, carinho, um pouco de amparo, um prato de comida, você vai negar isso a ele? Seria cristão, né, fazer isso? Então a ideia de uma pena eterna é ilógica. Eu posso fazer prece, essa prece vai chegar onde quer que seja em auxílio. Se eu tenho alguém com lepra, eu vou jogar ao leprosário e deixar lá morrer, como faziam no passado as pessoas, as civilizações? Eu vou cuidar, eu vou tratar. Então a prece é sempre uma anistia saudável. É por isso que os Espíritos falam: orai e vigiai, orai e vigiai. Toda cartinha que eu recebia da mediunidade dizia orai e vigiai. Eu entendia por que ele mandava orar e vigiar. Vigiar e vigiar nos atos. E orar, porque a oração é como uma luz. Quando eu oro, é como uma luz. Eu ligo a tomada, o primeiro corpo a se beneficiar da luz é o corpo da lâmpada. E ela se propaga e todo o ambiente está iluminado. Quando eu faço uma prece, o primeiro corpo a se iluminar é o meu, a se beneficiar. Então, se eu digo orar em pequenas doses, eu estou causando sempre, é como um remédio. Eu tomo antibiótico por vários dias. Pequenas doses irão garantir a minha cura. Então, de tanto eu orar um pouquinho,
pouquinho, eu vou substituindo o meu egoísmo, a minha raiva, aí surge o perdão, o amor crescendo, e assim vamos acabando com a raiva no obsessor, a raiva no nosso coração, e todos vamos crescendo. Foi nesse sentido. O meu tempo está sendo esgotado já. Eu agradeço a participação de todos. Convido a todos a estudar. A segunda-feira é muito importante por isso, porque a gente tem a condição de tratar os assuntos de uma mais sistemática. E melhor, vocês podem debater, perguntar, questionar, coisa que na palestra não dá tempo. Então agradeço e lembre-se, as 3 coisas que pedimos a Deus e que seremos atendidos sempre que pedimos é a coragem, a paciência e a resignação. Sempre esses 3 ingredientes, na hora que pedimos ao Pai, nós receberemos. Então saibamos pedir e saibamos agradecer também por aquilo que pedimos. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Ok, Mário, muito obrigado.